Fala pessoal, tudo bem? Então, preparei para vocês um evento especial para a Polícia Civil de Minas Gerais. Hoje eu vou trabalhar exclusivamente questões da banca FUMARC. Sei que vocês perceberam que a banca tem um jeito todo especial de cobrar o conteúdo de direitos humanos. É uma disciplina importantíssima quando a gente fala na banca FUMARC e ela, de fato, ela aprofunda muito, muito. Nesse vídeo em especial, eu peguei as questões de 2013 da FUMARC e vou desenvolver elas aqui com vocês, beleza? Então vamos lá, vamos iniciar aí as nossas questões. Primeira questão na tela diz o seguinte: considerando a proteção do direito à vida na Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969, Pacto de São José da Costa Rica, leia as seguintes afirmativas. Os países que aboliram a pena de morte poderão restabelecê-la em casos excepcionais e mediante a criação de lei anterior que defina a conduta e estabeleça a pena, proibindo sua imposição ou decretação por juízo ou tribunal de exceção. Questão errada, tá? Pena de morte é um tema muito cobrado dentro do Pacto de São José da Costa Rica. E chega a lembrar o seguinte: primeiro, o pacto não proibiu a pena de morte. Ele apenas diz o seguinte: nos países que já aboliram a pena de morte, eles não podem restabelecê-la. Portanto, aqui é o erro da questão, não é uma proibição, e sim uma adequação ao princípio do não retrocesso. Se já foi abolido, não tem por que restabelecer a pena de morte. Beleza? Então, a assertiva 1 está errada quando afirma que esses países poderão restabelecê-la em casos excepcionais. Não, não existe esses casos excepcionais, de acordo com o Pacto de São José da Costa Rica. 2. A pena de morte, nos países que admitem, poderá ser aplicada a delitos comuns conexos com delitos políticos. Errado. Pena de morte nos países que admitem somente são aplicados aos crimes comuns. Não se aplica a crimes políticos, né, delitos políticos, nem a crimes comuns conexos com crimes políticos. Portanto, a assertiva 2 ela está errada. 3. Então, primeira errada, segundo errada, terceira. Não se deve impor a pena de morte à pessoa que no momento da perpetração é cometimento, tá? Momento do cometimento do delito for menor de 18, ok? Ou maior de 70, nem aplicá-la à mulher em estado de gravidez. Beleza. Aqui eu quero que vocês fiquem atentos em relação ao termo. Quando a gente fala perpetração, precisa lembrar da data do cometimento do crime, cometimento da infração. Agora, quando ele fala em aplicar, aqui, olha, a gente está pensando na execução dessa pena de morte. A assertiva está correta, tá? Porque, de fato, quando a gente pensa na aplicação da pena de morte, analisando a data do cometimento do delito, eu só posso aplicar aqueles maiores de 18 e menores de 70 anos. Agora, lembre-se da data do cometimento do delito. Então, eles perpetraram o delito após os 18 ou antes dos 70 anos de idade. Beleza? Agora, outro detalhe no finalzinho é quanto à execução, né? A execução, ela não pode ser realizada com mulher em estado de gravidez, por óbvio, né? Tem uma criança, tem um bebê envolvido nisso. Então não se executa, não se aplica a pena de morte em mulher em estado de gravidez. Bem, agora, pode surgir questionamentos do tipo: no momento do cometimento do delito, a mulher estava grávida. Isso impede, né, de aplicar a pena de morte? Não. Só não vai ser aplicada enquanto ela estiver em estado de gravidez. Fechou? Portanto, aí está a assertiva de número 3. Ela está correta. Vamos para a assertiva de número 4. Toda pessoa condenada à morte tem direito a solicitar anistia, indulto ou comutação da pena, os quais podem ser concedidos em todos os casos. Perfeito. Não se pode executar a pena de morte enquanto o pedido estiver pendente de decisão ante a autoridade competente.
Ótimo, assertiva 4 está correta. Portanto, nosso gabarito é a letra D de dado. Tá aí uma questão relativamente simples da FUMAC. Deixa eu dar uma dica para vocês. A gente tem que entender que o Pacto de São José da Costa Rica ele é dividido em duas partes. A primeira parte é do artigo 1 ao 32, onde a gente estuda direito material, onde a gente vai estudar questões relacionadas à vida, questões relacionadas à liberdade, também tem pontos importantes ali envolvidos, a audiência de custódia, a prisão, a impossibilidade da prisão do depositário infiel. São temas que a gente estuda nessa primeira parte do Pacto de São José. Do artigo 33 em diante, nós estudamos a estrutura do sistema interamericano, onde vai estudar o órgão Comissão Interamericana e a Corte Interamericana. Então, aqui uma questão da primeira parte, uma questão de direito material relacionado ao Pacto de São José. 2. De acordo com a Convenção Americana de Direitos Humanos, Convenção Americana, eu sempre tenho que fazer esse alerta para vocês. Falou em Convenção Americana, eu estou falando do Pacto de São José da Costa Rica. Para que uma petição ou comunicação seja admitida pela comissão, será necessário que, é certo, letra A matéria da petição não esteja pendente de outro processo de solução internacional. Correto. Imagine o seguinte, se eu tenho, esse caso já sendo analisado pela Corte Internacional de Justiça, no sistema onusiano, isso vai acabar impedindo de que seja apreciado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos ou pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Não vai para o sistema. Enquanto o caso estivesse analisado por um sistema, ele não é analisado em outro. Então, é um dos requisitos, sim, para que seja recebido a denúncia, recebida a petição na Comissão Interamericana. Letra B. Que seja apresentada dentro do prazo de 6 meses a partir da data em que o presumido prejudicado em seus direitos tenha sido notificado da decisão definitiva. Era o seguinte, um dos requisitos aqui é o esgotamento dos recursos internos ordinários. Então, o sistema interamericano ele vai funcionar de maneira subsidiária. Eu preciso primeiro tentar resolver aquele conflito internamente através do nosso ordenamento jurídico, no caso aqui do Brasil. Caso não seja suficiente, caso a gente esgote todos os recursos e não tenha uma solução adequada àquele conflito, aí conta-se um prazo de 6 meses para que possa ser feita uma notificação, uma denúncia até a Comissão Interamericana. Esse prazo de 6 meses é contado aí do momento da notificação dessa decisão definitiva, diz que não caberá mais recurso contra aquela decisão. Portanto, a letra B também está adequada, prazo de 6 meses. Letra C. O país violador haja ratificado ou aderido à convenção, mesmo que ainda não tenha se manifestado expressamente sobre a competência da comissão, tendo em vista que o modelo previsto garante a prevalência dos direitos humanos. Olha só, aqui não há necessidade, porque o país ele tem que se manifestar expressamente em relação à competência da corte, quando a gente fala no exercício da função de jurisdição, da função contenciosa da corte, agora não em relação à comissão. A comissão ela já está integrada ao OEA, já está integrada ao próprio sistema. Então não há necessidade, até mesmo porque ela não é um órgão julgador, é um órgão administrativo, um órgão que tem um caráter recomendatório. Então isso aqui não é um requisito, tá? Basta que ele seja parte aí da Organização dos Estados Americanos, seja vinculado ao Pacto de São José da Costa Rica, que a comissão já exercerá suas funções. Então a letra C é o nosso gabarito. Está errada. E letra D, a petição seja apresentada por pessoa ou grupo de pessoas ou entidade não governamental legalmente reconhecida em um ou mais Estados-membros da organização, devendo conter qualificação completa, nome, nacionalidade, profissão, domicílio e a assinatura da pessoa ou das pessoas ou do representante legal da entidade que submeter a petição à comunicação. Portanto, a letra D também está adequada. A única coisa que a gente sentiu falta aqui, olha, como requisito, vamos colocar, é o esgotamento
dos recursos internos ordinários. Agora, entenda comigo. Esse esgotamento dos recursos internos ordinários é um requisito? Sim. Mas pode ter exceções? Pode. Olha só, vamos lá, trabalhar essas exceções. A gente sabe que em diversos países, aqui na América do Sul, na América Latina, a gente não tem, né, um judiciário tão ágil para dar uma resposta rápida a um conflito. Então, se for verificado uma demora excessiva e injustificada do Estado em resolver aquele conflito, o indivíduo, a pessoa, o grupo de pessoas, uma ONG, um Estado, ele pode atravessar, ele pode quebrar esse caminho e, sem aguardar o prazo de 6 meses que a gente falou, ele vai acessar diretamente a comissão. Mas olha só, é uma exceção. Ele conseguiu demonstrar essa demora excessiva e injustificada do Estado. Aí ele vai acessar. Bom exemplo disso é o caso Maria da Penha. No caso da Maria da Penha, não havia se esgotado todos os recursos internos ordinários, mas ainda assim o caso foi até a comissão justamente por conta da demora excessiva e injustificada do Estado. Outra situação em que em que a gente vai abrir uma exceção a esse esgotamento dos recursos internos ordinários é quando o ordenamento jurídico daquele país violador não contém expressamente, né, dentro das suas leis o princípio do devido processo legal. Então, se não tiver expresso esse princípio no ordenamento jurídico, é outra possibilidade, né, de você acessar diretamente a comissão sem ter que esgotar esse prazo de 6 meses após aí a decisão final, né, onde a autoridade competente vai dizer que não cabe mais recurso. Bem? Então não haverá essa necessidade de esgotamento. Questão número 2, gabarito letra C. Próxima questão. Número 3. São exemplos de direitos econômicos. Letra A. Direito ambiental. O direito ambiental é o direito de terceira geração. Direitos do trabalhador. Olha, direitos econômicos, a gente pode vincular aqui, olha, direitos de segunda geração. Direitos de segunda geração são direitos sociais, econômicos e culturais. Não dá para afirmar, né, que o direito do trabalhador ele vai ser exclusivamente um direito econômico ou exclusivamente um direito social, porque isso está tudo envolvido. Então, o erro maior da letra A é justamente o fato de afirmar que o direito ambiental vai ser um direito econômico. O direito ambiental é um direito difuso e coletivo, é um direito de terceira geração. Letra B. Segurança individual e direito do consumidor. Não. Segurança individual é segurança de primeira geração, é segurança pessoal. É o direito do consumidor, direito de terceira. Então, não tem ligação com o direito econômico. Aqui, olha, direito ambiental, terceira. Letra C. Transporte integrado à produção, correto. E o pleno emprego, tá vendo? Que é uma derivação do direito trabalhista. A gente pode sim afirmar que é ligado ao direito econômico. Portanto, gabarito da 3, letra C de casa. Letra D. Meio ambiente sadio e assistência e previdência social. Não, meio ambiente está ligado ao direito de terceira geração. E assistência e previdência social ligado ao direito de segunda geração, né, com direitos sociais. Portanto, confirmando 3, gabarito letra C. 4. Analise as seguintes afirmativas à luz da legislação brasileira. A igualdade, a participação na vida política do Estado, a nacionalidade, bem como o direito ao pleno emprego e à previdência social, são considerados direitos de primeira dimensão pela importância que ocupam na proteção do indivíduo em face aos demandas do Estado. Olha, boa questão. Só que ela está errada, essa assertiva, tá? Quando ele coloca igualdade aqui, tá vendo que ele não especifica qual tipo de igualdade. Isso é importante, professor? Sim. Quando ele não especifica qual tipo de igualdade, se é formal ou material, você vai considerar a igualdade em lato sensu. E a igualdade em lato sensu, eu vou considerá-la como direito de segunda geração e não de primeira geração. Agora, se a banca especificasse, tivesse falado aqui em igualdade formal, a igualdade formal, a gente sabe que ela é uma igualdade de primeira geração, tá? Primeira geração. Agora, da forma que está aqui, não tem como questionar. Igualdade sem mencionar se é formal ou material, a gente vai considerar a segunda geração. E por isso a assertiva 1 ela está errada.
2. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou propriamente militar, definidos em lei. Correto, isso aqui é definido na CF, artigo 5º, tanto sem segredo. Então, é correto afirmar que se afirma em letra A, a primeira é falsa, a segunda é verdadeira, perfeito. Letra A, já encontramos aqui, ó, o gabarito. 5. Para finalizar as questões de 2013, questão aí de médico-legista, no que diz respeito ao direito internacional dos direitos humanos, analise as seguintes afirmativas. Pode-se afirmar que se trata de um ramo do direito que surgiu após a Segunda Guerra Mundial. Olha, foi muito técnico aqui a questão, tá? Olha só, chamou de direito internacional dos direitos humanos. Então, ele está considerando o processo de internacionalização dos direitos humanos, que eu sempre insisto com vocês. Esse processo, sim, ele surgiu após a Segunda Guerra Mundial. Ele iniciou após a Segunda Guerra Mundial. Vou encontrar uma questão da FCC, eu faço essa questão com frequência nas minhas aulas, em que ele diz que esse processo intensificou após a Segunda Guerra Mundial. Tem parte da doutrina, né, que traz essa concepção mesmo de intensificação após a Segunda, porque considera os precedentes históricos, que eu trabalho lá com vocês. Né, Direito Humanitário, de 1864, e 1909, lá com o Tratado de Versalhes, o Tratado de Paz da Primeira Guerra Mundial, quando a gente tem a criação da Liga das Nações e a OIT. Tá? Então, aí é posicionamento doutrinário. Mas o que é mais comum a gente encontrar na prova é esse início, esse surgimento pós-Segunda Guerra Mundial, que dá o início ao processo de internacionalização e o nascimento desse direito internacional dos direitos humanos. Perfeita, assertiva, muito técnica, Banca Fumark. Ela é conhecida por ser justamente muito técnica em relação à doutrina. 2. Direito internacional dos direitos humanos são direitos inscritos, positivados, normatizados em tratados ou em costumes internacionais. Corretíssimo. Aqui é importante fazer aquela ressalva, né, para vocês o seguinte: existe uma diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais, que é justamente esse plano de positivação, onde eles estão inscritos. Direitos humanos no plano internacional, nos tratados, declarações e costumes internacionais. Direitos fundamentais, ordenamento interno, escrito nas nossas leis e na Constituição Federal. Portanto, 2 também, perfeita. 3. Os tratados internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos por 3/5 dos votos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Perfeito. Correto também. Isso aqui vocês estão cansados, né? Tiagão, quem participou aí dos últimos certames, virou até apelido, né? Tiagão dos 3/5. Cara, mas isso aqui cai praticamente da prova de concurso público que tem a matéria de direitos humanos. Lembrar, se for dia dos humanos, 2 casas, 2 turnos, 3/5 dos votos, status de emenda constitucional. Não atingiu esse quórum especial, status de norma supralegal. Isso aqui é letra de lei, artigo 5º, parágrafo 3º da CF. E 4, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu protocolo facultativo, assinado em Nova York em 30 de março de 2007, foram recepcionados no ordenamento nacional e equivalem à emenda constitucional. Olha só, detalhe importante. A questão afirma, né, que a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o seu protocolo facultativo, né, que é o Protocolo de Nova York, eles foram assinados em 2007, correto? De fato, foram assinados em 2007. E foram recepcionados no ordenamento nacional e equivalem à emenda constitucional, correto? Só que essa recepção ao nosso ordenamento jurídico interno, ele não aconteceu em 2007, tá? E eu não estou querendo dizer que a questão está errada. É só para muita gente que tem um conteúdo um pouquinho mais avançado dessa parte histórica, às vezes ia perder essa questão porque sabe que a incorporação, né, de fato da Convenção da Pessoa com Deficiência e o Protocolo de Nova York aconteceu em 2009. Mas a primeira fase, que é a fase da assinatura, realmente aconteceu em 2007. Então a questão perfeita e novamente, por isso com vocês, a banca ela é perfeita enquanto a técnica. Né? Assinado em 2007, recepcionado. Só que ela não quis a data da recepção, ela não quis a data da incorporação. Então, questão perfeita, não dá para brigar contra ela. Agora,
Vamos aproveitar isso aqui para falar sobre os tratados que foram incorporados sobre esse rito especial, rito do artigo 5º parágrafo 3º, 2 casas, 2 turnos, 3/5 dos votos? Vamos lá. Primeiro, gabarito. Ficou fácil? Todas estão corretas, portanto, letra D. Quando a gente fala em data de incorporação, tem aqui, olha, 2009, tem 2018 e 2021, mas ó, uma ressalva. Em 2009, nós temos a Convenção Internacional sobre Direitos da PCD, que é justamente a citada na questão, direitos da pessoa com deficiência. O seu protocolo adicional, que também foi aprovado no mesmo rito, protocolo de Nova York. Então já é uma indicação para a gente, a Banca Fomar, que ela considera aqui, olha, o protocolo, às vezes não desvinculado, né, com a convenção. Mas como tem grande parte da doutrina que desvincula, porque teve que seguir o rito, vamos considerar. 2018, nós temos aqui o Tratado de Marrakech. O Tratado de Marrakech é um tratado importante que fala sobre acesso a obras publicadas para as pessoas cegas ou que têm dificuldade visual, algum tipo de dificuldade visual. Tratado de Marrakech. E em 2021, nós temos, olha, a Convenção Interamericana sobre o combate ao racismo. Combate ao racismo e outras formas de intolerância. Beleza, eu faço uma ressalva aí para a prova agora de 2021 da PCMG, porque até o presente momento, a Convenção Interamericana sobre o Combate ao Racismo, ele foi de fato ratificado pelo presidente da República em maio de 2021, porém ainda não ocorreu a promulgação. E para a gente ser bem técnico, né? Lembra, o Marco considera uma banca muito técnica, a gente tem que ter todas as fases completas desse ciclo. Faltando a promulgação, não há que se falar em incorporação. Estou quase. Eu tive a aprovação. Olha como é interessante. Se a banca utilizar o termo, perguntar, né, tratados que foram aprovados sob o rito especial do artigo 5º parágrafo 3º, você pode dizer que, olha, todos esses, porque de fato eles já foram aprovados, já passaram por essa fase. Agora, eu tenho um certo receio se a banca utilizar isso aqui, olha, tratados que foram incorporados. Aí você, com tranquilidade, pode falar sobre a Convenção Internacional sobre as PCDs, sobre o Protocolo de Nova York, que é o protocolo facultativo da primeira convenção, pode falar do Tratado de Marrakech, porque já foi incorporado. Agora aqui, olha, em relação à Convenção Interamericana, é precipitado, porque não ocorreu a última fase, que é a promulgação feita pelo presidente da República através do decreto executivo. Então, aprovado sim, incorporado ainda não. Ainda não. Como a gente está aí na véspera de prova, tomem cuidado com isso, tá? Tomem cuidado com isso. Sobre essa Convenção Interamericana de Combate ao Racismo, uma importante ressalva sobre esse documento com vocês é a importância dele, porque é o primeiro tratado vinculado ao sistema interamericano, né, vinculado à OEA, que o Brasil incorpora nessa estrutura, né, de equivalência a uma emenda constitucional, porque os demais são do sistema onusiano, são do sistema global. Vamos até colocar essa informação, acho relevante, nunca vi ninguém analisando dessa forma ainda, mas esses três aqui, olha, são tratados do sistema global de proteção. E aqui, olha, é o primeiro do sistema americano. Beleza? Portanto, aí, gabarito da 5, letra D. Pessoal, é isso. Vamos aproveitar essas questões e vamos aprofundar o que dá. Estou junto de vocês nessa prova. Não vamos deixar de derrubar ninguém. Tá bom? Um abraço, gente. Até a próxima.